permitir para compartilhar, Helena. Ah, peraí que eu não sei fazer isso não. Peraí, pronto. Então, boa noite, pessoal. De novo, agradecer à equipe do GEL, Alexandre, a Helena, Otávio, pelo convite da gente dar um pouquinho a sequência da nossa discussão. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre critério de seleção clínico-patológico para a seleção de tratamento adjuvante no câncer de mama, o racional dos principais tratamentos quimioterápicos, e a gente hoje vai tentar destrinchar isso um pouco mais no sentido de seleção desses pacientes. O que a gente pode acrescentar na maneira de selecionar esses pacientes para realmente avaliar quais são os pacientes que se beneficiam da incorporação da quimioterapia adjuvante. Como eu falei para vocês na semana passada, na ausência de alguma ferramenta melhor, a gente acaba utilizando muitos fatores tumorais e fatores do paciente na análise de escolha de tratamento, né? Se a gente vai fazer ou não quimioterapia. E para isso a gente vai avaliar basicamente fatores do tumor, como tipo histológico, estadiamento clínico dessa lesão, quais são as características do fenótipo da doença, qual que é o perfil imunistoquímico, grau, se existem fatores de mau prognóstico, como invasão linfática. A gente vai avaliar também os fatores dos pacientes, como idade, comorbidade, status menopausal, performance, todas as terapias que o paciente já fez antes, quais são as vontades e as restrições de tratamento do paciente. E entra aí nesse critério de seleção dos pacientes, e a gente fique bem claro que daqui para frente a gente vai estar falando exclusivamente de tumores luminais, a gente tenha hoje disponível algumas ferramentas genômicas para poder tentar selecionar quais são os pacientes de real risco que se beneficiem da incorporação da quimioterapia adjuvante. Então, quando a gente avalia um gráfico padrão, e isso é um estudo bem antigo, de 1989, em que ele avaliou o papel do CMF após cirurgia no câncer de mama, a gente tem, classicamente nos estudos, a gente costuma ver muito esses gráficos, né, onde a gente vê a linha pontilhada, que é o braço controle, a linha completa cheia, que é o braço tratamento, e a gente vê uma abertura das curvas mostrando aí um ganho significativo da incorporação da quimioterapia no tratamento dessa paciente aí, das pacientes do estudo em questão. A questão que a gente, quando olha para esse gráfico, na verdade, a gente tem que entender que existem 3 populações dentro desse estudo. Existe aquela população que, mesmo eu fazendo o tratamento adicional, essa paciente vai recair. E essa paciente, na verdade, ela não teve benefício nenhum de eu ter incorporado o tratamento, porque a doença dela recaiu de qualquer maneira. Existe aquele grupo de pacientes que iria recair se eu não tivesse feito o tratamento adjuvante, e com a incorporação da quimioterapia, essas pacientes passam a ter uma sobrevida maior, e é o grupo que a gente quer identificar quem são esses pacientes. E existe uma parcela considerável de pacientes que o tratamento cirúrgico por si só foi suficiente para tratar essa paciente, e essa paciente ela não precisa receber quimioterapia. Então, aquela máxima que a gente durante muito tempo ouviu, que todo câncer operado teria que fazer quimioterapia adjuvante porque isso traz ganho de sobrevida, isso não é verdade. A gente não pode dizer que o que serve para um serve para outros. Ou se eu for juntando todos os tratamentos para um paciente, eu vou estar somando todos os benefícios. Não necessariamente. A grande dificuldade, na verdade, é entender quem é esse paciente. Qual é o paciente que eu vou se beneficiar do tratamento, em que eu vou ter o ganho de sobrevida e com nenhuma toxicidade ou uma toxicidade aceitável, e separar daquela paciente que eu não estou trazendo benefício, ou aquele pior cenário, que além de eu não estar trazendo benefício clínico, eu estou piorando a qualidade de vida dessa paciente porque eu estou agregando toxicidade. Então, o ponto-chave da questão é como individualizar esse tratamento e como selecionar o paciente para isso. Se a gente pudesse desenhar uma ferramenta ideal para que nos desse essa resposta, essa ferramenta ela teria que ter 2 papéis. Ela teria que mostrar quem eu posso evitar o tratamento, então a gente buscar marcadores prognósticos, e para aquela paciente que eu sei que precisa receber o tratamento, qual tratamento funciona melhor, porque aí eu vou estar selecionando os fatores preditivos de resposta. E quem veio para tentar nos responder e tirar nessas dúvidas, não que vai resolver todos os nossos problemas, se nos ajuda bastante nessa situação, é a incorporação das assinaturas genômicas. Elas têm a capacidade de selecionar os pacientes que realmente se beneficiam da quimioterapia adjuvante, daqueles que não se beneficiam, e dessa forma a gente vai reduzir supertratamento, a gente vai reduzir custos, a gente vai reduzir toxicidade, tanto emocional quanto toxicidade física, além da toxicidade financeira. Existem várias assinaturas disponíveis hoje, a gente tem basicamente 5 assinaturas, mas até pela questão do tempo, e eu vou me ater mais às 2 primeiras, que é o Oncotype e o MamaPrint.
Por quê? Porque, primeiro, são as únicas que têm recomendação categoria 1 pelos guidelines internacionais. Isso só é possível porque são exatamente as duas ferramentas que a gente tem estudos randomizados que validaram essa estratégia. Todas as assinaturas que a gente tem, além do Oncotype e do MammaPrint, o BCI, o ProSigna e o Predict, eles foram análises retrospectivas de estudos prospectivos. Mas os estudos de randomização com essas ferramentas ainda não têm disponível, diferentemente do que a gente já tem com o Oncotype e com o MammaPrint. Começando então pelo Oncotype, o Oncotype é uma ferramenta genômica que ela foi inicialmente avaliada em 2 estudos, através do NSBPB14 e do NSBPB20. O NSBPB14 foi um estudo que pegou pacientes com câncer de mama luminal. Essas pacientes foram randomizadas para receber tamoxifeno versus observação. E eles viram nesse estudo que o tamoxifeno foi superior ao braço de observação. E aí depois, essa análise do NSBPB14, essa análise retrospectiva, né, desse estudo que é prospectivo, eles fizeram a assinatura genômica desses tumores. E eles viram que aquelas pacientes, todas do braço do tamoxifeno, que receberam tamoxifeno, e de acordo com o grau de risco dela, elas tinham evoluções diferentes, mostrando que aquela paciente que tinha um baixo risco, ela tinha uma sobrevida livre de recorrência à distância muito melhor do que aquelas pacientes de risco intermediário e, consequentemente, de alto risco. Ou seja, ele estava separando quem era paciente de bom prognóstico da paciente de mau prognóstico. E isso, por isso que a gente fala que o Oncotype é uma ferramenta prognóstica. E, ao mesmo tempo, essa ferramenta também foi validada no estudo NSBPB20, que é mais ou menos o mesmo desenho, pacientes com câncer de mama luminal operadas, e aí elas foram randomizadas para receber quimioterapia seguida de tamoxifeno versus só tamoxifeno. E aí eles viram que aquelas pacientes que tinham alto risco clínico e que fizeram quimioterapia, elas tinham uma sobrevida livre de recorrência à distância muito superior do que aquelas pacientes que fizeram só tamoxifeno, mostrando que aquelas pacientes de alto risco, elas se beneficiavam da quimioterapia e por isso que ela é uma ferramenta preditiva de benefício de tratamento sistêmico. Mas, como eu falei para vocês, o que tornou essa ferramenta validada, principalmente, foi um estudo prospectivo randomizado de fase 3, que é o estudo TAYLOR-X. Esse estudo, eles pegaram pacientes com câncer de mama luminal, pelo desenho do estudo eram pacientes de 18 até 75 anos, com tumor até 5 centímetros, axila negativa. Essas pacientes eram todas tumores luminais, essas pacientes foram avaliadas de acordo com seu risco pelo Oncotype. O Oncotype é uma ferramenta genômica em que ela pontua o score da paciente. Ele avalia 21 genes e dentro desses 21 genes ele vai dar um score para a gente. Aquelas pacientes que tinham um score abaixo de 11, essas pacientes são classificadas como baixo risco genômico, que é aquela que eu mostrei para vocês do NSBPB14, que vai muito bem só com hormonioterapia. E até por conta dos dados do NSBPB14, no braço do TAYLOR-X, elas não foram randomizadas, elas foram direto para hormonioterapia. Aquelas pacientes que tinham um score acima de 26, acima de 25, 26 para cima, elas eram classificadas de alto risco. E até por conta dos dados do NSBPB20, que eu já mostrei que a quimioterapia se fazia necessária, porque a sobrevida livre de metástases dessas pacientes eram melhores, essas pacientes foram randomizadas, perdão, elas não foram randomizadas, e elas foram colocadas para receber quimioterapia seguida de hormonioterapia. E o grupo intermediário, que fez a maior parte da população dos estudos, foram quase 70% das pacientes que entraram nos estudos, que era entre 11 e 25, era o grande dilema, o que fazer com essas pacientes. E essas pacientes foram randomizadas para receber só endocrinoterapia ou quimioterapia seguida de endocrinoterapia. A gente atualmente já tem todos esses braços, resultados desses braços. O braço de baixo risco, a gente teve a publicação original na New England de 2015. As pacientes de risco intermediário, a gente teve a sua primeira apresentação dos dados na ASCO de 2 anos atrás, de 2018. E a evolução das pacientes de alto risco, a gente teve a apresentação na ESMO do ano passado, que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente olha as pacientes que entraram nos estudos, elas foram bem balanceadas quando a gente avalia os braços de randomização, ou seja, as pacientes de risco intermediário. Quando a gente olha os extremos, as pacientes de baixo risco versus as pacientes de alto risco, é óbvio que isso não era randomizado, até porque nas pacientes de baixo risco eu tinha muito mais tumores iniciais, muito mais tumor grau 1, muito mais tumor bem diferenciado, diferentemente quando eu comparo as pacientes de alto risco. Mas nas pacientes do braço randomizado, isso foi bem balanceado. Quando a gente olha a população que entrou no estudo, isso é muito importante quando a gente vai transferir essa ferramenta para a nossa prática clínica. Essa paciente, ela preencheu o critério, ela entrou no estudo para eu poder indicar essa ferramenta. Acho que essa é a principal
ponto-chave que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher se justifica pedir essa ferramenta na nossa prática clínica e qual ferramenta a gente vai pedir. Então, quando a gente olha as pacientes que entraram no estudo, a mediana de idade era em torno de 55 anos, tanto é que aproximadamente 70% dessas pacientes eram pacientes pós-menopausadas. Entraram pacientes abaixo de 50 anos, mas a gente vai ver mais para frente que pacientes muito jovens, abaixo de 40, 35, 40 anos, foi um percentual bem pequeno, foi em torno de 5% só das pacientes que entraram no desenho do estudo. Apesar do estudo permitir tumores até 5 centímetros, a mediana de tamanho do tumor foi em torno de 1,5 centímetro a 1,7, ou seja, a mediana era um tumor mais inicial, estadio clínico 1. E os tumores de alto risco, de alto grau, né, que a gente fala, no grupo de intermediário, foi a minoria, foi em torno de 15% dessas pacientes. Quando a gente olha a classificação de risco dessas pacientes, que são os critérios do Adjuvante Online, e isso até é uma análise que eles trouxeram por conta da outra ferramenta, que é o MamaPrint, porque eles usaram o risco clínico na seleção de pacientes, a gente vê que a grande maioria das pacientes que entraram no risco intermediário, que é o nosso ponto principal, eram pacientes de baixo risco clínico, era quase 75% das pacientes. Isso tudo já são indícios para aquela paciente que talvez eu vou ponderar mais uma assinatura do que a outra assinatura. Um dado importante que a gente tem que ver aqui, já fazendo um link para a nossa discussão, que quando a gente avalia risco clínico e a gente não tem assinatura genômica da paciente, a gente pondera fazer quimioterapia, a gente acerta na grande maioria das vezes, mas a gente está muito predisposto a erro, tanto na questão de supertratamento quanto subtratamento. A maior prova que a gente olha aqui, quando a gente olha aqui nas pacientes de baixo risco clínico, quando a gente olha, 43% dessas pacientes pontuaram com score acima de 26 no TELOREX, mostrando que ela tinha um alto risco genômico, ou seja, em quase 40%, em 40% dos casos, se eu seguisse o risco clínico e não indicasse quimioterapia, eu estaria subtratando essas pacientes. E o contrário, quando eu pego aquelas pacientes de alto risco clínico pelo Oncotype, eu tenho aqui 22% dessas pacientes com score abaixo de 10%, mostrando que essas pacientes tinham um baixo risco genômico e, teoricamente, elas não precisariam receber quimioterapia. Então, a gente já vê que o risco clínico ele não tem a mesma capacidade de seleção de pacientes que a assinatura genômica consegue fornecer para a gente. Um dado importante que eu mostrei para vocês, que apesar do estudo ter incluído tumores até 5 centímetros, a grande maioria das pacientes que entraram nesse estudo tinham tumores até 3 centímetros. Quando a gente olha tumores de 3 a 4 centímetros, foi aproximadamente 5 a 6% da amostra, e tumores entre 4 e 5 centímetros foi em torno de 2% da amostra. Também é para a gente entender a hora de indicar essa assinatura para paciente que chega no nosso consultório. Passando para os dados dos resultados, quando a gente avalia aquelas pacientes de baixo risco clínico, que foi a primeira publicação do TAILORx na New England de 2015, a gente viu que realmente a hormonioterapia isolada para essas pacientes está excelente, tá? A sobrevida livre de doença, sobrevida livre de recorrência, sobrevida de metástase e sobrevida global foram todas acima de 94% a 95%, mostrando isso no segmento de 5 anos, mostrando que essas pacientes estão muito bem tratadas exclusivamente com hormonioterapia, e a gente fica muito tranquilo de omitir quimioterapia para essas pacientes. Quando a gente passa para o risco intermediário, a gente já passa a ter uma população um pouco mais heterogênea. A mediana de idade é em torno de 55 anos, aquilo que eu falei para vocês, menos de 5% dessas pacientes eram abaixo de 40 anos. A gente não entrou pacientes acima de 75 anos nesse estudo. Apesar da mediana do tumor ter sido de 1,5, só 7% das pacientes tinham lesões acima de 3 centímetros. A maioria eram tumores grau 2 e, como eu mostrei para vocês, a grande maioria, 75%, eram baixo risco clínico. O que essas pacientes receberam de tratamento, né? Porque elas foram randomizadas para quimioterapia seguida de endocrinoterapia versus endocrinoterapia isolada. A escolha do tratamento ficou a cargo do investigador. A gente não randomizou braços de tratamento, a gente randomizou estilos de tratamento. Então, a grande maioria das pacientes que eram pós-menopausadas receberam inibidor de aromatase, em 90% dos casos. E das pacientes pré-menopausadas que entraram no estudo, só 13% dessas pacientes receberam supressão ovariana. Em relação à quimioterapia, a grande maioria delas, 56%, fizeram TC. E tem todo um racional para isso. Se a gente lembrar da discussão da semana passada, pacientes com T1N0, com axila negativa, TC vezes 4 vezes 6 está de excelente tamanho para ela, por isso que a grande maioria dessas pacientes acabaram recebendo esse protocolo sem antraciclina.
Bom, o que a gente viu no endpoint primário do estudo, que era sobrevida livre de doença invasiva em 5 anos? Que a gente não tinha diferença nenhuma nessas pacientes de risco intermediário, ou seja, entre 11 e 25, a taxa de recorrência foi exatamente a mesma, os braços foram sobrepostos, mostrando que eu estaria confortável de omitir quimioterapia para as pacientes de risco intermediário. Quando a gente olha os endpoints secundários, que é sobrevida livre de recorrência à distância e sobrevida global, a gente também vê uma clara sobreposição das curvas, mostrando que a omissão da quimioterapia tá bem indicada nesse cenário. Entretanto, nem tudo são flores, porque eles começaram a avaliar outros fatores de estratificação dessas pacientes. E eles viram que naquelas pacientes de risco intermediário, ou seja, com score entre 11 e 25, e com idade abaixo de 50 anos e acima de 50 anos, esse comportamento ele não foi tão semelhante assim. Quando a gente olha aqui aquelas pacientes acima de 50 anos, a gente compara aqui a curva dos pacientes que fizeram químio com hormônio versus só hormonioterapia, e a gente está aqui avaliando, migrando do score 11 para 25, a gente vê que essa curva ela mantém praticamente paralela o tempo inteiro, mostrando que o ganho absoluto da quimioterapia foi menos de 1%. Ou seja, essas pacientes com score intermediário acima de 50 anos, a gente fica realmente muito tranquilo em omitir quimioterapia. Entretanto, quando a gente olha para as pacientes abaixo de 50 anos, nesse score intermediário, à medida que a gente caminha do 11 para 25, essas curvas começam a se abrir. Até o score 15, elas são praticamente sobrepostas, a gente não vê muita diferença. Entretanto, quando a gente vai caminhando para outro extremo do risco intermediário, a gente vê essas curvas se abrindo. E esse ganho absoluto chega a quase 6% a mais para os pacientes que fizeram quimioterapia. E 6% a mais de ganho absoluto é algo significante. A gente não pode falar que isso não trouxe benefício para essas pacientes. A gente transformando esse mesmo gráfico agora em colunas, fica mais fácil para a gente visualizar isso. Então, aqui mostrando a sobrevida livre de metástase à distância, no segmento, agora a gente já está falando de 9 anos, essa publicação do risco intermediário já foi com 9 anos. A gente tem aqui mostrando que essas pacientes com hormonioterapia no risco baixo, elas foram muito bem, mesmo no segmento mais longo. Aquelas pacientes com score entre 11 e 15, quimioterapia e hormonioterapia, a gente viu praticamente que não teve diferença. Aquelas pacientes com score entre 16 e 20, a gente vê um ganho a favor da quimioterapia, mas um ganho discreto de 1,6%. Entretanto, quando a gente vai para aquelas pacientes com score entre 21 e 25, abaixo de 50 anos, aí a gente já vê um afastamento das colunas, mostrando um ganho mais importante da quimioterapia para essas pacientes com ganho absoluto de 6,5%. E quando a gente vê aquelas pacientes de alto risco, a gente vê que é a coluna que vai pior mesmo, ou seja, essas pacientes elas são realmente de um risco elevado, porque mesmo você fazendo o melhor tratamento possível, que é a quimioterapia, a hormonioterapia, essas pacientes ainda recaem mais do que todos os braços anteriores. Quando a gente avalia os outros braços, principalmente agora as pacientes de baixo risco, em 9 anos a gente viu que só 3% dessas pacientes recidivaram com hormonioterapia, ou seja, está confirmado que a hormonioterapia para essas pacientes é excelente. E quando a gente olha aquelas pacientes de alto risco, como eu mostrei para vocês, 13% dessas pacientes em 9 anos ainda recaindo, mostrando que essas pacientes têm um prognóstico pior e que a gente provavelmente ainda vai ter que melhorar o tratamento dessas pacientes ao longo do tempo. Quando a publicação da ASCO aconteceu em 2018, a gente montou mais ou menos um algoritmo assim. Então, toda aquela paciente com tumor até 5 centímetros, e aí eu coloco as minhas ressalvas para tumores próximo de 5 centímetros, eu acho que talvez não seja a melhor assinatura para elas, que sejam tumores luminais, a gente definiu. Se ela era acima de 50 anos, qualquer score abaixo de 25, essa paciente iria só para hormonioterapia isolada, e se essa score fosse acima de 25, a gente faria quimioterapia seguido de hormônio. Agora, se essa paciente tivesse menos de 50 anos, era um pouquinho diferente. O score abaixo de 15, a gente sabia que a gente poderia fazer só hormônio para ela. Aquelas pacientes com score acima de 25, que é alto risco clínico, não tem dúvida nenhuma da necessidade de químio. E o score entre 15 e 25, a gente iria individualizar a indicação de quimioterapia para essas pacientes, principalmente para aquelas pacientes com score entre 21 e 25, onde esse risco vai se tornando um pouco maior e o benefício da quimioterapia vai se tornando maior. Acho que a principal mensagem que a gente tem que ter do TAILORx, apesar desses pontos de corte, isso não é uma variável dicotômica ou bem categorizada, é uma variável contínua. E óbvio que quanto maior é o score dessa paciente, maior é o risco, e como a gente discutiu na reunião passada, quanto maior o risco, consequentemente maior o ganho que a quimioterapia vai trazer, absoluto que a quimioterapia vai trazer para aquele paciente.
Entretanto, as coisas não são tão simples assim, a gente sempre pode dificultar em oncologia. Então, na ASCO do ano seguinte, eles trouxeram uma atualização dos dados incorporando o risco clínico na análise dessas pacientes. Porque quando a gente vai ver no MammaPrint, o MammaPrint ele leva em consideração o risco genômico, mas ele também leva em consideração o risco clínico. Em contrapartida, no Oncotype, essa análise não tinha sido feita. Então, eles trouxeram uma análise secundária, que era uma análise planejada, em que eles avaliaram a incorporação do risco para essas pacientes. E o critério era o critério do adjuvante online. Entretanto, o adjuvante online ele saiu do ar e a gente não tem mais disponível, então a gente tem uma tabela que reproduz o que o adjuvante online mostrava para a gente. Agora, eu não vou me ater ao N1, tá, gente? Porque, lembrando que o Taylorex não entrou em pacientes com axila positiva, então, para a gente, essa coluna agora essa parte da tabela não nos interessa. Mas, pensando no N0, a gente tem a regra do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Acho que é a melhor regra para guardar. O que é isso? Qualquer tumor grau 1, para ele ser considerado alto risco, ele tem que ser acima de 3 centímetros. Qualquer tumor grau 2, para ele ser considerado alto risco, ele tem que ser acima de 2 centímetros. E qualquer tumor grau 3, para ser considerado alto risco, ele tem que ser acima de 1 centímetro. Então, à medida que você sobe o grau, você diminui o tamanho do tumor para essa paciente ser considerado alto risco. Tudo que for diferente disso, essa paciente é baixo risco clínico. Tá? De novo, não vou entrar no N1 agora para não confundir, porque isso no Taylorex não foi avaliado. Então, o que eles mostraram para a gente? Isso a gente já sabia da ASCO de 2018. Se a paciente tinha um risco intermediário e ela tinha menos de 50 anos, e a gente agora vai falar só de abaixo de 50 anos, porque acima de 50 anos eu mostrei para vocês que não tem muita diferença. Aquelas pacientes que tinham score entre 16 e 20, eu mostrei para vocês um ganho absoluto de 1,6% com a quimioterapia. E naquelas pacientes com score entre 21 e 25, um ganho absoluto da quimioterapia de 6,5%. E aí eles incorporaram o risco clínico para essas pacientes. E aí a gente viu que essa paciente, se ela tinha um score entre 16 e 20, mas o risco clínico dela era baixo, por exemplo, ela tinha um tumor de grau 1 de 2 centímetros, essa paciente classificada de baixo risco clínico, a incorporação da quimioterapia, na verdade, não trouxe benefício nenhum para ela e talvez seja o subgrupo que a gente fique mais confortável de realmente contraindicar a quimioterapia, mesmo sendo um risco intermediário entre 16 e 20 e uma paciente abaixo de 50 anos. Entretanto, esse mesmo subgrupo que a gente tinha visto um ganho de 1,6, que a gente falava assim, não, talvez nem precise fazer quimioterapia, quando essa paciente ela chega com alto risco clínico, o ganho absoluto da quimioterapia foi de 6,5%, que era o mesmo que a gente tinha visto entre 21 e 25. Mostrando que talvez para essas pacientes a indicação de quimioterapia ela precise ser mais abalizada e mais discutida. Quando eu vou para o score de 21 e 25, o ganho absoluto sem avaliação de risco, que era 6,5%, quando eu incorporo o risco clínico, ele se mantém da mesma forma no baixo risco clínico, ele chega quase a 9% naquelas pacientes de alto risco, mostrando que o impacto da quimioterapia para essas pacientes é ainda mais importante. É uma análise totalmente passível de críticas, porque é uma análise exploratória, é um endpoint secundário, a gente não tem um poder estatístico tão refinado para poder falar que isso muda a prática clínica, e até por isso que a gente vê alguns colegas seguindo essa análise na prática clínica, outros nem tanto, eles acham que isso é extrapolação demais, mas a gente tem que lembrar que esses dados foram apresentados. O Sparano, que apresentou esses dados na ASCO do ano passado, ele ainda foi mais longe. Isso é só para mostrar que o subgrupo que talvez a gente tenha mais tranquilidade de omitir quimioterapia. Então, o Sparano, quando apresentou esses dados, ele ainda foi mais longe. O que ele mostrou, além disso, que o principal ganho de sobrevida livre de doença e sobrevida livre de recorrência à distância foi principalmente naquelas pacientes mais próximas da pós-menopausa, ou seja, pacientes perimenopausadas e que fizeram quimioterapia e provavelmente entraram em amenorreia e entraram em supressão ovariana, foram as pacientes que realmente se beneficiaram dessa estratégia. Quando a gente olha aí nos gráficos da paciente abaixo de 40 anos, a incorporação da quimioterapia, por essa análise, não trouxe benefício. Tanto é que na apresentação ele coloca isso, que para essas pacientes em que você tem um risco intermediário, em que quando você incorpora o risco clínico, ela teria um benefício de quimioterapia, talvez o benefício de quimioterapia para essas pacientes não tenha sido pelo efeito citotóxico da quimioterapia, e sim pelo efeito de supressão ovariana que a gente induziu para essas pacientes. Inclusive, ele coloca aqui a supressão ovariana com inibidor de aromatase como uma opção de tratamento à quimioterapia para essas pacientes. Mas da mesma maneira que eu mostrei para vocês que a análise de incorporação de risco clínico é uma análise exploratória, você concluir que a supressão ovariana ele substitui quimioterapia para essas pacientes também é uma análise exploratória. O estudo ele não tem poder para responder isso para a gente. Eu entendo isso mais como um formulador de hipótese ou como uma opção
assim, de exceção para aquela paciente que não quer fazer quimioterapia e que você acha que ela tem um risco considerável, você incorporar a supressão ovariana para essa paciente, principalmente se ela for uma paciente pré-menopausada. Bom, então, se eu fosse transformar aquele fluxograma que eu fiz no começo, o que a gente teria agora seria isso. Paciente abaixo de 10, a gente não faz nenhuma quimioterapia. Paciente com score abaixo de 15, também nenhuma quimioterapia. A paciente com score entre 16 e 20, se ela é acima de 50 anos, eu não preciso fazer quimio. E se ela é abaixo de 50 anos, eu vou avaliar o risco clínico dela e discutir com a paciente esses números. Lembrando, né, como eu falei para vocês, é uma amostra pequena de pacientes. Quando é um score de 21 e 25, mesmo ela estando acima de 50 anos, a gente não tem benefício de ofertar quimioterapia. E quando essa paciente tem abaixo de 50 anos, o ganho da quimioterapia ele já se torna um pouco mais expressivo, independente do risco clínico. E para aquelas pacientes com score acima de 26, não tem dúvida nenhuma, independente da idade, essas pacientes se beneficiam da incorporação da quimioterapia. A gente teve a apresentação dos dados do TAYLORx na ESMO do ano passado, das pacientes de alto risco clínico. Lembrando que essas pacientes, elas não foram randomizadas, todas elas foram direto para quimioterapia, seguida de hormonioterapia. O que esse estudo mostrou para a gente? Que em 5 anos, a gente tinha 88% das pacientes livres de doença invasiva. Em 9 anos, e aqui é mais estimado, porque a gente não tem um tempo de segmento tão longo dessas pacientes, 76% dessas pacientes livres de doença invasiva em 9 anos de segmento. Numericamente, essas pacientes foram muito melhor do que as pacientes que não fizeram quimioterapia, reforçando o impacto da quimioterapia para essas pacientes. Lembrando que, como a gente não tinha um braço sem químio nesse estudo, essa análise que a gente está fazendo, ele está pegando o braço do NSPB20. Para lembrar, o NSPB20 foi aquele estudo que eu mostrei para vocês que validou o papel prognóstico, preditivo, da quimioterapia, do Oncotype, para avaliar o benefício da quimioterapia nas pacientes de alto risco. Então, como no SCPP-B20 tinha paciente de alto risco que só fez tamoxifeno, então ele pegou os dados dessas pacientes para poder fazer uma análise comparativa com o que a gente tem do TAYLORx. Então, aqui a gente está comparando 2 estudos diferentes, mas o objetivo aqui é só deixar claro que a incorporação da quimioterapia faz toda a diferença para essas pacientes, e mesmo assim são pacientes de alto risco de recorrência no segmento mais longo. Quando a gente avalia o impacto da quimioterapia, por que tipo de quimioterapia que essas pacientes receberam, tanto em relação de recorrência à doença à distância, quanto em relação à recorrência de doença invasiva, a gente vê que as curvas são quase que todas sobrepostas. O único protocolo que vai um pouco pior, numericamente, é o CMF, quando a gente vê comparado com os protocolos TC, antraciclina sem taxana, antraciclina com taxana. Só que é muito importante a gente entender aqui que eu não estou falando que essas pacientes de alto risco a gente pode fazer só TC para ela, ou que TC é equivalente a CT, ou seja, aquela discussão de antraciclina foi à toa. Porque a gente tem que lembrar que elas não foram randomizadas para receber qual braço de quimioterapia. Isso aqui era a escolha do investigador. Então, como eu tinha muito mais pacientes com estágio clínico inicial, a maioria das pacientes que entraram no estudo do Oncotype do TAYLORx eram T1N0, mesmo ela sendo alto risco genômico, por ela ter fatores clínicos de doença inicial, a gente estava muito tranquilo de oferecer TC para essas pacientes. Então, quando eu faço essa análise do tipo de quimioterapia, o que a gente quer deixar claro não é porque a paciente tem um Oncotype de 30, 40, 50, que eu tenho que fazer mais quimioterapia para essa paciente, que eu tenho que fazer antraciclina para ela. Porque, na verdade, esses estudos de indecisão de quimioterapia, eles não levaram em consideração do Oncotype. Na verdade, o único estudo que fez essa análise, e a gente mostrou na semana passada, foi o PLAN-B, que ele selecionou pacientes com score acima de 11. Mas ele escolheu um score acima de 11. Eu tinha uma parcela de pacientes aí com risco intermediário que nem precisaria ter recebido quimioterapia, quanto mais antraciclina. Então, a mensagem principal é que essa análise das pacientes de alto risco, ela não tem poder para mostrar para a gente qual protocolo de quimioterapia ele é melhor. Ele só me fala que eu preciso fazer quimioterapia. Bom, uma pergunta que a gente sempre se fez em relação ao ponto de corte. Quando o Oncotype foi feito, o ponto de corte, principalmente tanto do baixo risco, risco intermediário e alto risco, eram pontos mais altos. E quando o estudo do TAYLORx foi desenhado, eles baixaram o ponto de corte para o valor mínimo do intervalo de confiança, porque eles queriam melhorar a sensibilidade e a especificidade do teste. Então, a gente ficou um hiato aí, porque a gente tem uns estudos prognósticos que mostram, os estudos anteriores, os prognósticos preditivos, o NSBP-B20, o NSBP-B14, que eles usaram o ponto de corte de 31. E o estudo do TAYLORx, ele mostrou aquelas pacientes com ponto de corte de 26. E a dúvida é, será que
que essas pacientes se comportariam diferente? Será que se eu não usasse 31 e colocasse as pacientes com score de 26 a 30, elas, como intermediário, elas não iriam tão bem com hormonioterapia sem precisar de quimioterapia? Devido à ausência dessa resposta, o grupo do próprio Disparano, ele fez uma análise retrospectiva, pegando os dados do National Cancer Database, em que eles pegaram pacientes com câncer de mama, com score acima de 26, e eles dividiram essas pacientes entre 26 e 30 e acima de 31. É uma coorte desse estudo, e o que esse estudo mostrou para a gente é que, quando olha aqui o gráfico da esquerda da tela, as pacientes com recorrência score de 26 a 30, ou seja, aquelas pacientes de alto risco, mas levando em consideração o cutoff do TAYLORx, quando eu faço quimioterapia para ela, e comparado com essa mesma paciente que eu não faço quimioterapia, a gente teve um ganho significativo na sobrevida global a favor de quem fez quimioterapia. A gente tem uma redução no risco de morte na ordem de 30%, mostrando que mesmo aquelas pacientes entre 25 e 30, eu tenho que ofertar quimioterapia. Então, aquela dúvida assim, será que eu poderia ter tratado ela com hormônio, já que eles mudaram o ponto de corte? Esse estudo mostra que não, que essas pacientes realmente se beneficiam da quimioterapia. E quando eu olho o gráfico da direita e eu comparo a evolução das pacientes entre 26 e 30 e aquela acima de 31, e aqui todo mundo recebeu quimioterapia, então eu não tenho viés do tipo de tratamento, eu vi que aquelas pacientes que tinham score acima de 31, elas tiveram maior risco de morte num follow-up de 5 anos, quando comparado com aquelas pacientes com score de 26 a 30. Reforçando aquele princípio que eu mostrei para vocês, que a variável, o recurrence score, é uma variável contínua. Então, obviamente, aquela paciente com recurrence score de 70, ela vai ter um prognóstico pior do que a paciente que tem um recurrence score de 40, que provavelmente é pior do que aquela paciente que tem um recurrence score de 28 ou 29. Então, a gente sabe que isso é impactante no risco dessa paciente, mas a gente continua tratando todas com a mesma estratégia de tratamento, que é a quimioterapia seguida de hormonioterapia. Passando agora para o MamaPrint, o MamaPrint ele é uma assinatura genômica que, diferentemente do Oncotype, ele é uma assinatura exclusivamente prognóstica. A análise dos dados do MamaPrint em estudos prospectivos, ele separou as pacientes em alto risco e baixo risco, então isso já é outra diferença do MamaPrint, ele é uma assinatura dicotômica, ele só classifica em alto e baixo risco, e nessa análise ele mostrou que em todas as pacientes, independente de ser axila negativa ou axila positiva, e aqui a axila positiva é 3 linfonodos, a gente está falando de N1, quem tinha um MamaPrint de baixo risco genômico, elas tinham uma evolução muito mais favorável do que aquelas pacientes de alto risco genômico. Isso é uma análise retrospectiva, então a gente teve um estudo para validar prospectivamente essa assinatura, que foi o estudo MINDACT. O estudo MINDACT, ele pegou pacientes com câncer de mama de 18 a 70 anos, mas ele se diferenciou do Oncotype, do estudo do TAYLORx, em algumas coisas. Primeiro ponto é a população de estudo. Aqui entraram tumores mais localmente avançados do que no TAYLORx. Então, o estudo permitia tumores T1, T2 e T3, e eles permitiam axila negativa, mas também axila positivas, desde que fosse de 1 a 3 linfonodos positivos. O estudo ele também incorporou tumores HER2 positivo e triplo negativo. Mas como eu falei anteriormente para vocês, a gente só usa essas assinaturas para os tumores luminais, porque os outros tumores, no TAYLORx, eles não foram representados, e no MINDACT a gente teve uma população subrepresentada dessas pacientes. Quase 90% das pacientes que entraram no estudo do MINDACT eram tumores luminais. Então, a gente não consegue extrapolar esses dados para tumor triplo negativo e HER2 positivo, a gente vai aplicar exclusivamente para tumores luminais. O que o estudo do MINDACT fez? Eles pegaram as pacientes com câncer de mama operadas upfront e eles randomizaram essas pacientes de acordo com... Eles avaliaram, o risco clínico e genômico dessa paciente. O risco clínico é aquela tabela que eu mostrei para vocês, que eu vou voltar ali daqui a pouquinho para a gente ver a questão da avaliação da paciente N1. E o que eles fizeram? Aquelas pacientes que tinham risco concordantes, elas não foram randomizadas. O que é isso? Aquela paciente que tinha baixo risco clínico e ela também tinha baixo risco genômico, ou seja, eu concordei nos riscos, mas num risco de baixo risco, essas pacientes não receberam quimioterapia, elas foram exclusivamente para hormonioterapia, falando aí das pacientes com tumores luminais. As pacientes que eram concordantes de risco, mas no alto risco, ou seja, elas eram alto risco clínico e genômico, essas pacientes todas foram para quimioterapia e depois seguiram para hormonioterapia nos tumores luminais. E aquelas pacientes que eram discordantes, elas sim foram randomizadas. Então, aquelas pacientes que tinham risco clínico baixo, mas eram alto risco genômico, ou a paciente que tinha um alto risco clínico e veio com uma assinatura de baixo risco genômico, aí sim elas foram randomizadas para receber ou não quimioterapia.
E esse braço de alto risco clínico e baixo risco genômico é o principal braço do estudo. O endpoint primário do estudo era avaliar como essas pacientes iam se comportar em relação à sobrevida livre de metástases à distância em 5 anos nas pacientes que não fizeram quimioterapia. Eles exigiam, para o estudo ser considerado positivo, que o número de pacientes livres de metástase à distância em 5 anos fosse acima de 92% para as pacientes que não fizeram QT, para esse estudo ser considerado positivo. Bom, essa é a tabela que a gente mostrou da classificação de risco, então a gente já mostrou da paciente N0, que também entrou nesse estudo, mas a paciente N1, como é que a gente classifica o risco dessa paciente? Aí a regra é do 1. A paciente N1, para ser considerada baixo risco, ela tem que ser estadio clínico 1, ou seja, ela tem que ser, ela tem que ser T1, ela tem que ter um tumor menor do que 2 centímetros e ser grau 1. Então, se eu tenho um tumor N1, grau 1, T1, ela é considerada baixo risco clínico. Qualquer coisa diferente disso, ela é alto risco. Ou seja, se ela tem um grau 2, não importa o T, ela vai ser alto risco. Se ela é um grau 3, não importa o T, ela vai ser um alto risco, porque ela é axila positiva. Bom, como que foram as pacientes que entraram nesse estudo? Quando a gente olha, a população principal que entrou no estudo eram pacientes entre 50 e 70 anos de idade. De novo, apesar do estudo ter permitido tumores acima de 5 centímetros, a maciça maioria dessas pacientes eram tumores até 5 centímetros, ou seja, era T1 e T2. Só 1% dessas pacientes, 1,2%, tinham tumores acima de 5 centímetros. Quando a gente olha, a maior parcela de pacientes que entraram nesse estudo eram pacientes grau 2. E apesar do estudo ter permitido axila positiva, isso foi um adendo que entrou depois no estudo, ele já estava em andamento. Então, quase 80% dessas pacientes eram N0. As pacientes que entraram para axila positiva depois, a grande maioria dessas que eram positivas era N1, com um linfonodo positivo, 4% eram 2 linfonodos positivos e só 2% dessas pacientes tinham 3 linfonodos positivos. Vamos ver quem foi subrepresentado nesse estudo. Pacientes abaixo de 35 anos foi menos de 2%, tumor acima de 5 centímetros foi 1,2%, e como eu falei para vocês, 3 linfonodos positivos foi 2,3%. Por que isso é importante? Como eu falei anteriormente, isso vai ser na hora de indicar uma assinatura genômica. Se chegar uma paciente no seu consultório com 30 anos de idade, com tumor de 8 centímetros, com 3 linfonodos positivos, eu nunca ofertaria assinatura genômica para essa paciente. Essa paciente ela tem um altíssimo risco, essa paciente precisa fazer quimioterapia. Por mais que você fale, não, mas ela preenche a critério do critério do estudo do MINDACT. É uma paciente luminal com tumor T3N1. Tudo bem, mas quantas dessas pacientes realmente existiram dentro do estudo? Porque se eu já tenho pacientes jovens subrepresentada, tumor grande subrepresentada, axila mais positiva subrepresentada, imagina tudo isso numa única paciente. Então é difícil a gente extrapolar também demais para isso e ficar muito amarrado no desenho do estudo achando que essa paciente está bem representada. Porque provavelmente a gente vai estar subtratando essa paciente se a gente optar por omitir quimioterapia para ela. Pelo menos são os critérios que eu utilizo na minha prática na hora de indicar ou não uma assinatura genômica para paciente. Bom, em relação ao risco concordante, o estudo ele mostrou que hormonioterapia para os pacientes de baixo risco é excelente, a sobrevida livre de doença à distância, de metástase, sobrevida de doença, sobrevida global para essas pacientes foram todas acima de 90%, 95% ou 96%, e aquelas pacientes de alto risco clínico e genômico também mostraram que a quimioterapia ela se fazia necessária, porque elas precisaram fazer quimioterapia e hormonioterapia para elas conseguirem chegar aí numa sobrevida livre de metástase e sobrevida de doença na ordem de 85% a 90%. O que nos interessa são as pacientes do grupo discordante. E pela publicação do estudo, a gente mostrou que as pacientes de risco discordante a gente poderia omitir a quimioterapia. Quando a gente olha o principal grupo que nos interessa, que é aquelas pacientes que chegam no seu consultório, tem um tumor que a princípio você indicaria químio porque ela tem um alto risco clínico e ela tem um baixo risco genômico, quando a gente avaliou as pacientes que fizeram químio e não fizeram quimioterapia, no segmento dessas pacientes a gente viu um ganho absoluto a favor da quimioterapia só de 1,5%, mostrando que isso não foi estatisticamente significativo, tranquilizando-nos em relação à omissão de quimioterapia para essas pacientes. O outro extremo, que é a paciente de baixo risco clínico autogenômico, é uma população subrepresentada no estudo, foram poucos pacientes, mas nesse estudo mostrou que para essas pacientes não fez também diferença em relação à incorporação da quimioterapia. Um dado importante que a gente tem que levar em consideração, e esse talvez seja o principal calcanhar de Aquiles da assinatura do MammaPrint, é que quando ele avalia nesse subgrupo, que é o que mais nos interessa, que é o alto risco clínico e baixo genômico, quando a gente avalia a sobrevida livre de doença, que é o endpoint que a gente usa até muito mais do que a sobrevida livre de metástase à distância, a gente viu que o grupo que fez quimioterapia, ela teve 3% a mais
aqui a gente vê de ganho absoluto a favor das pacientes que não fizeram quimioterapia. E isso foi estatisticamente significativo, foi uma redução no risco de recorrência, né, de doença na ordem de 36%, mostrando que talvez não é tão seguro falar só porque a paciente veio com baixo risco genômico que a gente pode falar com ela que a quimioterapia não teria nenhum benefício para ela. E a gente vai entender daqui a pouquinho para quem é essa paciente, talvez que a gente não fique tão confortável de escalonar a quimioterapia, mesmo que ela venha com baixo risco genômico. A gente vai ter na ASCO agora, na sexta-feira, a apresentação de um follow-up mais longo desse estudo do MINDACT. A gente já tem o abstract publicado, a gente ainda não tem a apresentação, né? A gente vai ver no final de semana, mas a gente viu agora no segmento de 8 anos, mostrando que as pacientes que fizeram quimioterapia, comparado com as pacientes que não fizeram, uma diferença aí de mais ou menos 2,6% a favor da quimioterapia. Apesar dessa diferença ter aumentado numericamente, ainda não atingiu significância estatística, ou seja, 2,5% de ganho absoluto é ainda um ganho muito pequeno para a gente discutir a incorporação de quimioterapia para todas as pacientes de alto risco clínico, baixo risco genômico, e quando a gente já avalia a sobrevida global em 8 anos, elas são praticamente a mesma. Então, a indicação do MamaPrint como categoria 1 se mantém, mesmo com a publicação desse estudo, com o segmento mais longo que a gente vai ter aí na semana que vem. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que quando eu tenho uma paciente de alto risco clínico e alto risco genômico, não tem dúvida nenhuma, é a paciente que eu preciso fazer quimioterapia para ela. Agora, aquela paciente que tem alto risco clínico e baixo risco genômico, pelo MamaPrint eu estou autorizado a descalonar o tratamento, e aí esse estudo conseguiu evitar quimioterapia em 46% das pacientes. Para quem eu nunca vou pedir MamaPrint? Para paciente que ela tem baixo risco clínico. Então, se chegou uma paciente para mim ter um N0 grau 1 ou grau 2, que seja, essa paciente, se ela vier baixo risco genômico, eu sei que ela vai só para hormônio, e se ela vier, mesmo se ela vier alto risco genômico, como as curvas foram sobrepostas, eu sei que ela não tem benefício de fazer quimioterapia. Então, fazer o MamaPrint para paciente de baixo risco clínico não está indicado. Então, isso já ajuda na hora que a gente fica no dilema. Para essa paciente eu vou pedir Oncotype, eu vou pedir MamaPrint. A primeira coisa é, avalie o risco clínico. Se ela é alto risco clínico, tudo bem, o MamaPrint é uma opção para ela, mas se ela é baixo risco clínico, o MamaPrint já está fora da jogada. Não porque essa paciente não vai precisar de quimioterapia, mas o MamaPrint ele não está desenhado para nos dar essa resposta. Bom, então mostrando para vocês, são assinaturas diferentes, elas têm fatores que são, em alguns cenários, alguns casos se sobrepõem. Uma paciente, ela pode preencher critério tanto para Oncotype como MamaPrint, mas apesar da gente ver muitas vezes apresentações de debate entre elas, né, como se elas fossem concorrentes, a gente vai ver que não necessariamente isso acontece, elas são ferramentas diferentes. Um Oncotype ele vai avaliar o risco na vigência de tamoxifeno adjuvante, enquanto o MamaPrint ele avalia a evolução da história natural da doença, ele não tem interferência de tratamento. O Oncotype ele é preditivo e prognóstico, o MamaPrint é prognóstico. O Oncotype eu tenho mais pacientes de baixo risco clínico, enquanto no MamaPrint é meio a meio, e lembrando que no final a gente só vai indicar para paciente de alto risco clínico. O Oncotype a gente não tem dado para axila positiva, né, só para N0. Os dados que a gente tem para axila positiva, na grande maioria das vezes, são dados retrospectivos, e a gente está esperando os dados do RxPonder, que é um estudo randomizado para avaliar o papel do Oncotype nas pacientes com até 3 linfonodos positivos. Diferente do MamaPrint, que a gente já tem essa população representada no estudo. O Oncotype é uma variável contínua, enquanto o MamaPrint ele é um resultado binário. Agora, o que essas duas assinaturas têm em comum? A população subrepresentada. Ambos têm poucos pacientes jovens e ambos têm poucos pacientes com tumores mais localmente avançados, principalmente pensando aí em T3. Não são ferramentas que são intercambiáveis. Então, assim, se a paciente ela é baixo risco pelo Oncotype, ela vai vir baixo risco pelo MamaPrint? Não necessariamente. Existe um estudo chamado Optima que ele fez essa avaliação e ele mostrou que aquelas pacientes com Oncotype de baixo risco, eu tinha pacientes incluídos com alto risco aqui é o número absoluto, a gente vê aqui 28% de discordância, e o contrário, aquelas pacientes com alto risco pelo Oncotype, eu tenho 6 pacientes de baixo risco clínico pelo MamaPrint, 12% de diferença. Eles só tiveram concordância em 74% dos casos, isso é uma baixa concordância, por isso que não tem intercambiabilidade. Existe um outro estudo chamado PROMIS, que eles tentaram um estudo bem interessante. Eles pegaram, antes dos dados do Oncotype, do TAYLORx, dessas pacientes de risco intermediário, porque antes da gente ter a publicação do TAYLORx, o que a gente fazia? Se vinha baixo risco, a gente fazia hormônio, se vinha alto risco, a gente fazia quimio, se vinha no risco intermediário, a gente continuava com a mesma dúvida. E aí, pelo benefício da dúvida, a gente acabava, na maioria das vezes, indicando quimioterapia. Esse estudo PROMIS, o que eles fizeram? Não,
Então, a paciente que tiver risco intermediário, vamos fazer o seguinte, vamos pedir um mama print dela, para ver se o mama print nos ajuda a diferenciar essas pacientes. E eles viram que não tem leitura, esses testes não são intercambiáveis. De 840 pacientes de risco intermediário pelo Oncotype, a gente teve quase que metade baixo risco e alto risco clínico. Quando eu olho aqui, aquelas pacientes aqui com score acima de 26, que eles também pegaram pacientes com score mais alto, a gente tem 20% das pacientes que têm alto risco pelo Oncotype que são baixo risco pelo MamaPrint. E quando eu pego pacientes com risco intermediário pelo Oncotype, a gente tem alto risco pelo MamaPrint. Ou seja, a mensagem principal é, não dá para intercambiar, não dá para, deu um ruim nesse aqui, deixa eu testar no outro. Ou, veio intermediário, eu estou na dúvida, eu vou fazer o MamaPrint. Então, a análise pré-clínica, pré-exame, ela é fundamental. Então, assim, o médico ele tem que realmente identificar qual a melhor assinatura para aquela paciente e escolher uma e seguir naquela. Não dá para a gente ficar mudando de assinatura no meio do caminho. A gente tem vários outros estudos mostrando isso para a gente, uma mudança de classificação de uma assinatura pela outra, aí variando de 6% a 33%, num estudo apresentado no Congresso da Universidade da Califórnia, apresentado no Congresso em Miami. Essa outra série, publicada na JCO de 2015, também mostrando uma discordância entre MamaPrint e Oncotype de 22% a 35% dos casos, reforçando que a gente não pode extrapolar de uma assinatura para outra. Uma discussão que eu falei para vocês das pacientes jovens sempre foi uma angústia muito grande para a gente do que fazer com essas pacientes. A gente não tem realmente nenhum estudo prospectivo específico para esse subgrupo de pacientes, mas a JCO apresentou um dado no ano passado, no finalzinho de novembro do ano passado, ela apresentou esse artigo em que eles pegaram pacientes abaixo de 40 anos com tumores luminais, N0 ou N1, e eles avaliaram o oncotype dessas pacientes, mas esse estudo ele é uma coorte prospectiva, mas eles não definiram a estratégia de tratamento, eles não foram randomizados, a escolha do tratamento da paciente foi independente. Então, a gente não pode avaliar aqui o fator preditivo da assinatura na paciente jovem, mas a gente pode avaliar o papel prognóstico. E apesar dessas pacientes terem subrepresentadas nos estudos, o que a gente viu nessa publicação, que o Oncotype, pelo menos nessas pacientes, elas são prognósticas. Quando a gente olha a parte de cima da coluna, a gente está olhando o cutoff tradicional de 31, né, de 18 a 30, acima de 31, para baixo risco, risco intermediário e alto risco, respectivamente. E aqui nos gráficos de baixo a gente está avaliando o cutoff do TAYLORx. Vamos pegar do TAYLORx, que é mais próximo da nossa realidade, e aqui a gente realmente vê que aquelas pacientes de baixo risco, elas têm um prognóstico melhor do que as pacientes intermediárias, mas elas ficam muito mais próximas, e aquelas pacientes de alto risco, elas recaem muito mais quando compara com as pacientes de baixo risco. E a mesma coisa na paciente com axila positiva, mas a gente vê que a paciente com axila positiva, o risco intermediário, essas pacientes recaem ainda mais do que as pacientes de N0, então também a gente não está falando que essa assinatura está validada para paciente com axila positiva como de forma prospectiva, mas é mais um dado indireto de que a gente no futuro vai conseguir usar essa assinatura para esse perfil de paciente. A gente teve o ESMO Breast Cancer semana passada, né, ontem, na verdade, sábado e domingo, e esse pôster foi apresentado por um grupo do Matteo Lambertini, que é da Itália, em que ele tentou avaliar as assinaturas genômicas solicitadas em pacientes abaixo de 40 anos, e aí o que a gente viu, o que esse pôster deixou claro para a gente é que as assinaturas genômicas elas foram mais solicitadas nas pacientes jovens do que nas pacientes não jovens, que eu tenho muito mais pacientes de alto risco do que pacientes de baixo risco quando eu avalio as assinaturas, e de todas as assinaturas, ele só conseguiu tirar os dados do Oncotype, do MamaPrint e do EndoPredict. Então, quando eu olho aqui paciente jovem, eu tenho 16% de alto risco versus 10% na paciente acima de 40 anos. No MamaPrint, eu tenho 65% de paciente de alto risco genômico versus 38%, e no EndoPredict, 68% versus 49%. E aqui ele coloca bem pequenininho aqui, mas acho que não sei se vai dar para vocês verem, que isso daqui é em questão da assinatura, do valor prognóstico dessa assinatura. Eles fizeram análise de pacientes de baixo risco genômico e que não fizeram quimioterapia, mostrando que essas pacientes em 6 anos, 92% dessas pacientes estavam livres de recorrência, e em 5 anos, 100% dessas pacientes estavam livres, estavam vivas sem mortalidade geral ou mortalidade por câncer, mostrando que para pacientes jovens com score abaixo de 11 para Oncotype ou baixo risco pelo MamaPrint, essas pacientes tratadas só com hormônios, elas realmente estão
tão bem tratadas, mas a gente ainda não tem isso de uma maneira tão forte, de maneira prospectiva como a gente vê para as pacientes mais pós-menopausadas, que foram pacientes mais bem representadas no estudo do TAYLORx e do MamaPrint. O resumo da ópera é que a gente pode pedir assinatura genômica para paciente jovem, sim, só que a gente não pode olhar a idade única como único fator dessa paciente. A gente tem que incorporar todos os outros fatores de risco da paciente, como grau, extensão de doença, insuficiência linfática, número de linfonodos comprometidos, porque isso tudo vai impactando na hora da gente avaliar o risco real da paciente para ver se justifica tentar escalonar a quimioterapia para aquela paciente. Nosso grande calcanhar de Aquiles nisso tudo é acesso ao exame. As fontes pagadoras, elas não são regulamentadas para pagar essa assinatura. Com o valor do dólar, isso está ficando praticamente impossível e limitante. Então, a gente vem sempre buscando uma maneira de tentar predizer esse risco genômico através de fatores clínico-patológicos. A ASCO publicou esse dado em 2 anos atrás, em que eles tentaram predizer o alto risco pelo oncotype. E a gente viu que aquela paciente que tinha pelo menos um dos receptores hormonais negativos e ela tinha alto grau, essas pacientes, obviamente, elas tinham um risco maior de serem alto risco pelo oncotype. A gente tem um nomograma da Universidade de Tennessee em que eles tentaram avaliar também o risco dessas pacientes. Então, a gente ia colocando todos os fatores, idade, tamanho do tumor, grau histológico, progesterona, invasão geolinfática, subtipo histológico. Isso era pontuado e, à medida da pontuação, eles iam avaliar qual que é a probabilidade dessa paciente ser baixo risco pelo oncotype. Esse nomograma ele ficou inativo, o Advante Online saiu, depois um tempo depois esse nomograma saiu, mas a gente, quando teve a publicação desses dados, a gente viu que os fatores que mais positivavam, que mais traziam impacto para essas pacientes serem baixo risco, era ser grau histológico 1 e receptor de progesterona positivo, porque é o que trouxe mais valor de pontos na hora de somar, ou seja, é o que mais aumentava a probabilidade dessas pacientes serem baixo risco. Como eu falei, esse nomograma depois saiu do ar, mas recentemente, esse nomograma voltou. Ele foi atualizado com os dados do TAYLORx, avaliando os outros fatores, e aí a Universidade de Tennessee disponibilizou esse nomograma para a gente através de uma calculadora. O site está aqui, acho que vale a pena guardar, porque é bem informativo. Eles avaliam qual o risco dessa paciente ser classificada como baixo risco, ou alto risco ou baixo risco genômico. Aqui o principal público dessa assinatura é pacientes acima de 50 anos, porque eles não avaliam risco intermediário. Tanto é que aqui embaixo ele coloca uma frase, olha, esse nomograma ele é aplicável para mulheres acima de 50 anos. Para mulheres abaixo de 50 anos, ele só serve para estimar a probabilidade de ser alto risco pelo oncotype, porque ele não classifica risco intermediário. Eles usam um cutoff de 25, ou seja, até 25 e acima de 25, por isso que a idade é de 50 anos. É mais ou menos assim que ele se coloca. Você consegue colocar aqui o tamanho do tumor em milímetros, o grau da paciente, se tem receptor de progesterona positivo ou não, o subtipo histológico e a idade, e aí você coloca, se você quer calcular a chance dela ser alto risco ou baixo risco. Aqui eu coloquei baixo risco porque era uma paciente de 60 anos, e aí quando você coloca, ele calcula para você. Então, baseado nesses dados, essa paciente ela tem 91% de chance de estar no score entre 0 e 25. E por que a gente vai usar isso mais principalmente para as pacientes acima de 50 anos? Porque é a paciente que eu tenho certeza que abaixo de 25 eu não preciso fazer quimioterapia, por todos aqueles fatores que a gente discutiu na incorporação de risco clínico nas pacientes abaixo de 50 anos, que isso muda um pouquinho o peso da indicação da quimioterapia. Em San Antônio, de 2 anos atrás, a gente também teve um estudo bem interessante, um pôster apresentado do grupo do Canadá, em que eles tentaram avaliar fatores clínico-patológicos com um risco genômico pelo oncotype. Então, foram 230 mulheres com tumores luminais. A grande maioria dessas pacientes eram pós-menopausadas, 91% era axila negativa, e a grande maioria eram tumores T1, né? Então, a gente estava falando de estadios mais iniciais mesmo. E eles avaliaram o score dessas pacientes. 28% era score abaixo de 11, 61% era risco intermediário e acima de 11% era alto risco. Como a gente está avaliando a principal população de pós-menopausa acima de 50 anos, então eles quiseram ver como que a gente poderia predizer essas pacientes com score abaixo de 25. E o que ele mostrou para a gente é que daquelas pacientes, eles fizeram um cotype de todas essas pacientes, e daquelas pacientes que tinham tumor grau 1 ou 2 e receptor de progesterona acima de 20%, 97% dessas pacientes pertenceram à categoria de score até 25, ou seja, que a gente tem a opção de fazer sua hormonoterapia. Então, pensando no cenário de SUS ou até do consultório privado, em que a assinatura genômica é de difícil acesso, a gente consegue inferir que essa possibilidade de escalonar tratamento para essas pacientes. E, de novo, como o próprio algoritmo do
Tennessee mostrou, da Universidade de Tennessee mostrou para a gente, de novo, o grau e o receptor de progesterona são realmente os fatores que mais pesam na hora da gente pensar que é um tumor bem diferenciado ou não. Isso também tem que ser levado em conta na hora de pedir uma assinatura. Será que uma paciente que já tem vários fatores de mau prognóstico, ela ainda chega com RP negativo, um grau 3, então, assim, será que realmente essa paciente vai vir em baixo risco? É pouquíssimo provável que isso aconteça. Então, a gente começa também a selecionar melhor para quem pedir assinatura genômica, para também não onerar para todo mundo. O que a ASCO coloca para a gente? A ASCO publicou um guideline em 2016 sobre assinaturas genômicas, em quando ela fala do Oncotype como sendo indicada para todos os pacientes com tumores luminais, axila negativa. O Oncotype ele pode ser usado, a gente lembrando aí que é tumores até 5 centímetros, pode ser usado para descalonar, para guiar o tratamento adjuvante. Ele coloca como uma qualidade de evidência alta, uma recomendação forte. Em 2016, ele não me fala do MamaPrint, porque os dados do MINDACT ainda não teriam sido aprovados, não tinham sido apresentados, e ele não leva em consideração para recomendação estudos que não sejam randomizados para entrar no guideline deles. Entretanto, com a publicação do estudo MINDACT, eles fizeram um adendo, então eles atualizaram o guideline em 2017, onde eles avaliaram aquelas pacientes com receptores luminais, HER2 negativo, que são axila negativa e que são alto risco clínico, eles recomendam o MamaPrint, o MINDACT, o estudo MINDACT, como a melhor estratégia para essa paciente, como uma das estratégias para essa paciente, com uma evidência de qualidade alta e uma recomendação forte. E aí ele coloca, para essas pacientes que são tumores luminais, alto risco clínico e axila positiva, ele coloca como uma qualidade de evidência alta, mas uma recomendação moderada. E por que ele coloca isso? Porque a gente mostrou ali para vocês na discussão que a sobrevida livre de doença, para paciente com axila positiva principalmente, a gente teve um ganho aí de 3% a mais para quem fez quimioterapia. Então, quando a gente avalia aquele dado de sobrevida livre de doença, que ele foi melhor no braço de quimioterapia do que no que não recebeu quimioterapia, e apesar de ser um endpoint secundário do estudo, ele entende que isso não pode, a gente não pode garantir que a quimioterapia não teria benefício para essa paciente. Tanto é que ele coloca isso na recomendação, que as pacientes devem ser informadas que o benefício da quimioterapia ele não pode ser totalmente descartado, principalmente naquelas pacientes com mais de um linfonodo envolvido. Então, o que eu quero, a mensagem principal disso é que o MamaPrint é uma excelente assinatura para as pacientes, para axila negativa, não tem dúvida nenhuma que é uma assinatura excelente. Para paciente com axila positiva, é o único que a gente tem dado prospectivo, mas a gente tem que ter cautela na hora de indicar essa assinatura genômica para pacientes com 2 ou 3 linfonodos positivos, porque são poucos representados no estudo e mesmo assim pode ser que seja a paciente que mais vai se beneficiar da quimioterapia e talvez seja aqueles 3% a mais de sobrevida livre de doença que a gente viu no estudo, foi exatamente pelo benefício que a quimioterapia se mostrou nessas pacientes. Então é isso, gente. Obrigado. Vamos para as perguntas aí. Isso, perfeito, cara. Mais uma vez, excelente aula. Deixa eu só ativar promover o pessoal, a palestrante aqui.